Marcos 16, 14 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido nos céus e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que lhe seguiram. Amém. Por esse Santo é o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Se eu não vou orar, eu vou pregar logo, porque quero pregar no máximo 40 minutos. E nós vamos falar, irmãos, da grande comissão. Nós estamos aqui, irmãos, porque fomos comissionados por Deus. Estamos aqui porque fomos chamados pelo Senhor. O Senhor fala para os discípulos dizendo: não foram vocês que escolheram a mim, eu vos escolhi e vos chamei. Em outra passagem, Jesus diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. E aqueles que o Pai me dá, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Houve um momento, irmãos, não sei se todos aqui nasceram na fé. Eu não nasci na fé, né? Eu fui católico e o Senhor me chamou, né? Houve um momento que eu estava no mundo, né, fazendo as coisas do mundo, escravo do pecado, e Deus lá do alto dos céus olhou para mim, teve compaixão de mim e me chamou, me comissionou. Aleluia. Algumas vezes eu relutei, como o pastor falou que eu chamei ele aqui e ele relutou. Eu relutei esse chamado, disse: Senhor, não é para mim, ser crente não dá para mim. Mas aí o Senhor me mostrou, né, o fim que estava me esperando, né? A morte eterna, o inferno, o tormento, a solidão eterna. E aí eu passei a abraçar o chamado do Senhor com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com todo o meu amor. Então, irmão, não adianta, se Deus chamar, não adianta relutar, não adianta dizer: Senhor, eu não posso, eu não consigo, não é para mim. Porque quando o Senhor chama, Ele capacita. É assim, desse jeito. Ele capacita, né? Então nós vamos falar da grande comissão. Irmãos, o Evangelho é um só, mas cada apóstolo, cada discípulo, ao escrever o seu Evangelho, eles tinham um propósito. Por exemplo, Mateus, ele escreve para os judeus, e ele mostra Jesus como o rei dos judeus. Marcos, ele já escreve para os romanos,
E aí ele mostra Jesus como servo perfeito. Lucas, ele escreve para os gentios. E aí ele escreve e mostra Jesus como um homem perfeito. Já o Evangelho segundo João é um evangelho para todas as nações. E o evangelista João, ao escrever o seu evangelho, ele mostra Jesus, ele revela Jesus como Filho de Deus. Mas a mensagem do evangelho é uma só. O evangelho, os evangelhos, irmão, eles não se contradizem, eles se complementam. Então, ao estudar a grande comissão, eu tive o cuidado, o zelo de ver o que cada evangelista falou. E juntando tudo, irmão, nós temos uma revelação, um estudo, uma edificação maravilhosa da parte de Deus. Então cada evangelho, irmão, aborda de forma particular ou peculiar, dando ênfase a cada ponto distinto. Por exemplo, Marcos. Nós acabamos de ler, irmão, o evangelho de Marcos na grande comissão, que é essa passagem aqui, que fala de evangelismo, de missões. Ele dá ênfase a três coisas. Primeiro, a pregação do evangelho. Ele diz, Marcos 16, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia. Então, ele dá ênfase em primeiro lugar à pregação. A pregação seria o primeiro veículo, o primeiro meio que Deus ia utilizar para alcançar o mundo, para que o evangelho chegasse às nações. Através da pregação do evangelho, irmão, a igreja ela avança no poder do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Então as pessoas, irmão, para se chegarem a Deus, primeiro elas precisam crer. Depois elas precisam confessar. E elas também precisam se arrepender. E depois elas precisam se batizar para que sejam salvas. Por isso que o texto diz: quem crê e for batizado será salvo. Ouvir, crer, se arrepender, confessar e se batizar para serem salvas. Mas como crerão? O apóstolo Paulo, ele pergunta em Romanos capítulo 10, se não há quem pregue. Então Jesus, irmão, ele é bem categórico aqui, firme. Ele diz: ide e pregai o evangelho. Então a pregação, irmão, é o primeiro meio, é o primeiro veículo que Deus utilizou para alcançar os povos. Irmãos, eu louvo a Deus, irmão, porque quando Deus me chamou, Ele me deu esse dom de pregar. E uma vez eu pregando, viu, pastor, eu novo convertido, comecei a pregar, né? Eu me converti, irmão, na sexta-feira. No sábado eu ganhei a primeira alma para Jesus. A gente fala assim, eu ganhei, mas não é a gente que ganha, né? É o Espírito de Deus que convence, né? A gente diz assim, eu aceitei a Jesus. Jesus é que nos aceitou, né? Essa é a grande verdade, né? Então o primeiro veículo, irmão, é a pregação do evangelho. E qual é o evangelho que eu devo pregar? São tantos evangelhos hoje sendo pregados. As pessoas escolhem qual é o evangelho que eu ouvi hoje, né? Tem o evangelho dos testemunhas de Jeová, né? Tem o evangelho dos mormons, tem o evangelho dos adventistas, né? Mas a palavra de Deus diz que se alguém pregar um outro evangelho, olha só, e se não for conforme o evangelho que Jesus e os apóstolos pregaram, seja o quê? Anátema, que quer dizer maldito.
né? E Paulo vai mais além, ele diz: se um anjo do céu, desceu um anjo do céu, ou até mesmo eu, vos pregar um outro evangelho além do que Jesus pregou, é maldito. Você vê o compromisso que nós temos que ter com o evangelho de Cristo Jesus, viu? Em não mudar, né? Em não enfeitar. Tem muita gente enfeitando o evangelho para atrair pessoas, né? Qual é o evangelho que eu devo pregar, evangelista Roberto? É o evangelho do reino.